ao estudo e vamos estar orando ao Senhor. Senhor, nosso Deus, eterno Pai, nós suplicamos, ó Deus, a Tua bênção, a Tua misericórdia, o Teu perdão. Senhor, e mais nesse estudo, que o Senhor possa abrir, Senhor, os nossos olhos, o nosso coração, a nossa mente, para desfrutar, Senhor, da Tua palavra. Senhor, fala conosco, Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Sentados, irmãos. Irmãos, nós estamos na aula 4, e na aula 4 nós falamos sobre o custo do discipulado. E nós lemos lá em Lucas 14, do verso 25, que diz assim: uma grande multidão acompanhava a ele, voltando-se na direção dela, disse: se alguém vier a mim e amar pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãos, até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Quem não levar a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. E aí, irmãos, nós falamos que Jesus estava se referindo àquela grande multidão. Bota o círculo para mim, por favor, de novo. Lembra que nós falamos? Quem seguia Jesus? Uma grande multidão. Aí tinha os discípulos e tinha os 12. Veja, irmãos, que o que nós aprendemos que a grande multidão são as pessoas que não querem um compromisso, não querem uma responsabilidade, não querem ter uma identidade em Cristo. Elas procuram Cristo com um propósito que é massagear o seu ego. Ela procura Cristo com um objetivo de satisfazer a sua vontade, satisfazer o seu eu, satisfazer ele. Então, assim, gosta de Jesus, mas não quer compromisso com Jesus. Então, nós falamos dessa grande multidão. O círculo intermediário, que nós estamos falando aqui, fala daqueles discípulos que já têm aqui uma identidade, já têm aqui um compromisso, mas os 12 é aqueles que têm intimidade, é aquele que Jesus sabe o nome, é aquele que Jesus conhece, então tem uma intimidade com o Senhor. E nós falamos, será que todos os seguidores eram realmente discípulos? Eu pergunto para os irmãos, a multidão é discípulo? Não é discípulo, multidão não é discípulo. E nós vemos que a multidão é uma zona cinzenta, é uma zona neutra, é uma zona isenta de responsabilidade. E aí nós falamos também da consciência do custo do discipulado. Nós falamos que Jesus estava exortando a multidão, estava falando com a multidão e dizendo para a multidão que para ser discípulo de Jesus tem um custo. É necessário comprometimento, é necessário se comprometer publicamente. Quem está aqui na multidão se esconde. Nem todo mundo sabe que está seguindo Jesus, está na multidão lá, está se escondendo, mas quem se compromete, vai até Jesus, vai próximo de Jesus. Nós estávamos conversando esses dias aqui sobre a mulher com fluxo de sangue. Ela estava no meio da multidão. A palavra começa com ela no meio da multidão. No meio da multidão é uma zona cinzenta. Obrigado, meu amor. No meio da multidão é uma zona cinzenta. Ela não tinha intimidade com Cristo, nada tinha operado, mas ela saiu da multidão até chegar aonde? Onde estava Cristo. E quando ali estava Cristo, ela recebeu ali uma grande bênção do Senhor. Ela sai da multidão, ela se identifica, ela toca na orla, e ela toca na orla com um propósito, porque ela sabia que se tocasse na orla de Jesus, ela poderia ser curada. Então ela vai sabendo, ela conhece, ela sai da neutralidade, ela sai da onde estava escondida e vai até Jesus. Então ela recebeu ali uma grande bênção. E ela assumiu ali um compromisso com Cristo. E nós falamos também na aula passada que para ser discípulo de Jesus tem que abrir mão de 3 coisas. O texto fala assim: se alguém vem a mim e não apresenta esse amor, não pode ser meu discípulo. Aí nós falamos do amor, nós explicamos aqui sobre o amor. Depois, se alguém vem a mim e não apresenta esse sofrimento, não pode ser meu discípulo. E se alguém vem a mim e não apresenta esse desapego, não pode ser meu discípulo. Então, hoje nós vamos falar do segundo e do terceiro
desapego que a palavra do Senhor fala, que se alguém vem a mim e não apresenta esse sofrimento. Então, irmãos, nós falamos do custo do amor e agora vamos falar do custo do sofrimento. Nós paramos na aula anterior exatamente aqui. Vamos abrir a palavra do Senhor em Lucas, capítulo 9, verso 22 e 25. Lucas 9, 22 e 25. Diz assim: e disse, é necessário que o Filho do Homem faça o quê? Outra tradução, sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Seja morto e ressuscite no terceiro dia. Pode prosseguir? Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? Então volta isso. Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo e faz o quê? Tome o quê? Diariamente a sua cruz e siga-me. E aí, seu Manuel, nós vamos falar da cruz hoje. E aí, verso 24, pois quem quiser salvar a sua vida, perderá, mas quem perder a sua vida, por minha causa, este salvará. Pois o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder ou destruir a si mesmo? O que Jesus está falando aqui, irmãos? Quando Jesus está chamando para o discipulado, Jesus não está escondendo o custo do discipulado. Ele não chamou ninguém e falou assim, vem que tu vai ter vida fácil, vem que tu vai ficar rico, vem que tu vai ter... Não. Ele falou aqui, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, que seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes, pelos mestres da lei, seja morto. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, quem me seguir corre o risco de passar tudo isso que eu estou passando. E ele continua, se alguém quiser acompanhar-me, está dizendo o quê? Negue a si mesmo, abre mão de si mesmo. Se você não negar a si mesmo, você não consegue ser discípulo de Jesus. E hoje nós vemos a maior dificuldade do homem é ele negar a si mesmo. O homem se entrega aos desejos, o homem se entrega à razão, o homem se entrega ao erro, ele sempre se justifica do erro, mas ele não quer consertar o erro. Ele não nega a si mesmo. Ele fala, tome a sua cruz. Tomar a sua cruz é quando? Quantas vezes? Diariamente. Então, assim, quem segue a Jesus está disposto a carregar a sua cruz diariamente. Não é uma vez por mês eu vou me consagrar, não é isso. Então, o custo de seguir Jesus é a demanda de certo tipo de sofrimento. Jesus não escondeu isso. A passagem do Evangelho de Lucas, que estamos analisando, reflete a mais terrível realidade que acompanha o ato de seguir Jesus. Ou seja, haverá oposição. E eu pergunto para os irmãos, hoje, seguir a Jesus tem oposição? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Tem. Você consegue, o certo seria nós, diariamente, termos a identidade de Cristo, e ser rejeitado por Cristo, porque a sociedade começa a olhar o cristão como o radical, começa a olhar o cristão como aquele que é contra o que o mundo está falando. Se você expressa uma opinião de uma pessoa cristã, do que a palavra de Deus fala, você na tua época assim, o tempo mudou, modernidade, as coisas mudaram. Então, nós vemos que a oposição hoje, ela tenta trazer de uma forma que ela cala a igreja, impondo os seus conceitos, impondo o que o mundo pensa. Lá no início do Evangelho de Lucas, parece chamar a atenção aos seus leitores para que o fato que Jesus está, durante todo o tempo, ensinando e enfrentando as oposições. Jesus não teve folga. Em todo o tempo, eles estavam querendo achar uma falha, um erro em Jesus para
que Jesus fosse pego e julgado. As oposições, irmãos, vêm de todos os lados. Na época vinha dos publicanos, vinha dos soldados, vinha de Herodes, vinha dos fariseus, dos saduceus, ela vinha de todos os lados, né? Então, a oposição hoje também, ela vem de todos os lados. Irmãos, se você parar para pensar como é ser discípulo de Jesus, como é que nós temos que negar a si mesmo, a gente começa a perceber que nós falhamos às vezes no discipulado. Nós falhamos, porque às vezes nós damos razão ao nosso eu, nós damos razão à nossa vontade, nós damos razão àquilo que nós queremos. E aí, o maior erro do homem é que quando ele é confrontado para um conserto, ao invés de ele se arrepender do pecado, ele quer justificar o pecado. Ele prefere justificar do que se arrepender. Ele prefere se justificar do que não fazer de novo. E é sempre assim, mas fulano faz. Na igreja tal faz isso. Fulano que é da igreja também faz isso. Isso aí... Os irmãos estão entendendo como que as pessoas vão, a oposição vai nos dominando? E Lucas, que faz questão de explicar isso aqui, Jesus estava consciente do que ele estava ensinando. Jesus estava consciente e ensinando aos seus discípulos e ensinando àquela multidão que era necessário sofrimento para segui-lo. Ele não escondeu isso. Ele não escondeu isso. Seguir Jesus precisaria também de estar consciente dos sofrimentos decorrentes do compromisso. Meus irmãos, ninguém é obrigado a fazer nada. Mas quando nós assumimos um compromisso, nós temos que honrar o compromisso. O que Jesus está dizendo para aqueles homens, quando ele chamava aqueles homens, a ação do Espírito Santo, a ação do chamado, a ação da graça, faziam aqueles homens de imediato largassem tudo. De imediato. Nós vimos na aula anterior que alguns se ofereceram para seguir Jesus. Não é verdade? Eu sigo Jesus. E Jesus falou assim, aparta-te de mim. Não é? Tu não sabe o custo que é. O outro falou assim, eu sigo Jesus, mas primeiro eu tenho que fazer isso. Ou seja, eu sigo Jesus, mas para fazer primeiro o que eu quero. Fala, seu Manuel. Zaqueu estava lá na multidão, escondido. Quem chamou ele? Jesus. Zaqueu, desce depressa, porque me convém pousar em sua casa. Ele sai da multidão, ele não resiste o chamado, ele aceita o chamado, e ali há uma operação ali do Senhor, ali no chamado de Zaqueu. Então, o segredo do discipulado, a gente não pode, irmãos, enganar. Jesus não estava enganando ninguém a segui-lo e não passar por problema. Eu já ouvi algumas pessoas falar assim, pastor, quando eu fui para a igreja, como que a minha luta aumentou? Como que as dificuldades aumentaram? Como que os problemas aconteceram? Quando eu estava no mundo, não era assim. Mas quando tu estava no mundo, o maligno não ia mexer contigo, porque tu já era dele. Agora, no momento que você está em Cristo, você atrapalha, o mundo atrapalha. Então, nós precisamos entender, irmãos, e compreender que o chamado de Jesus para a nossa vida tem que ter disponibilidade ao sofrimento. A gente não pode ser um coitado. Estou sofrendo. Não. Nós estávamos aqui numa reunião com os homens e nós falamos assim, nós temos que parar de culpar os outros. É culpa disso, é culpa... Não, nós temos que assumir as nossas responsabilidades. Deus se agrada quando fala assim, Senhor, eu pequei contra Ti, eu errei, eu falhei, eu fiz isso, tem misericórdia de mim, e se comprometer com aquilo, porque isso gera um custo, gera um sofrimento, gera uma dor. E é isso que Jesus está falando aqui. Não tem como seguir a Jesus Cristo sem passar pelo sofrimento. Nós até falamos o seguinte, eu quero me formar.
engenheiro. Mas você tem que ter o sofrimento de estudar para chegar a engenheiro. Se você quer a salvação em Cristo, há o sofrimento de assim, tu é crente? Tu é cristão? Tu é isso? Ah, tu não pode fazer isso, tu não pode fazer aquilo. O mundo vai julgar. Mas o nosso compromisso não é com o mundo. O nosso compromisso é com Jesus. É o chamado que recebemos. Então Jesus ele está consciente ali do sofrimento e ele ensina isso às pessoas, ele não engana as pessoas. Se alguém dizer para você, vem para a igreja que você vai ficar rico, vem para Jesus que você vai ter prosperidade, eu quero dizer que isso é um engano. Porque Jesus pode fazer tudo isso. Mas o principal, Jesus já fez, que foi morrer na cruz do Calvário por nós. Às vezes eu escuto assim, o melhor dessa vida está por vir. Não está por vir, o melhor dessa vida já veio. Jesus Cristo pagou um preço por mim e por ti. Esse é o melhor da nossa vida. Nós não tínhamos direito a nada, nós não merecíamos nada. Então esse foi o preço pago. E no verso 27, portanto, não é qualquer sofrimento que Jesus está se referindo, mas os sofrimentos que decorrem do fato de seguir Jesus. Não é um sofrimento qualquer, é o sofrimento que vem do fato de você seguir Jesus. Sabe aquele seu amigo, aquele seu melhor amigo do mundo, que agora fala assim, nem liga para você, nem olha para você porque você virou cristão? Às vezes você fica triste, machucado com aquilo, mas é melhor isso, porque você está em Cristo. Então o sofrimento que Jesus está falando aqui é o sofrimento que decorre do fato de seguir Jesus. Olha o que diz o verso 27. Aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. E aí eu pergunto, que cruz é essa? O que é a cruz? Por que Jesus está se referindo à cruz? Veja que Jesus não havia sido ainda crucificado. Então a referência da cruz não está se referindo a Jesus crucificado, ressuscitado. Hoje as pessoas usam a referência da cruz está vazia, Jesus ressuscitou, glória a Deus por isso. Agora, quando Jesus fala da cruz aqui, carrega a sua cruz, ele não está fazendo referência à morte dele. Ele está dizendo para os discípulos, para aqueles que estão ali ouvindo, para aqueles que querem seguir, aqueles que querem ter uma identidade, aqueles que querem aparecer, aqueles que querem dizer, Senhor, eis-me aqui. Ele está dizendo, carregue a sua cruz. E o que é essa cruz? O que os irmãos acham? Há uma responsabilidade, há um custo. Irmão, só para os irmãos entenderem. A cruz, naquela época, era um símbolo de rejeição, de humilhação. Só era crucificado as piores pessoas da sociedade. O ladrão, aquele que fazia coisas que a sociedade excluía. Então, carregar a cruz era exatamente o seguinte, ser banido da sociedade. E olha que Jesus está falando assim, olha o que o texto diz, aquele que não carrega a sua cruz, ele está dizendo, aquele que não é banido da sociedade, aquele que não é visto como o do contra, aquele que não é visto de uma forma que rejeitado, ele não pode ser meu discípulo. Jesus não estava enganando ninguém ali. Então a cruz, ela tem um simbolismo de castigo, tem um simbolismo de humilhação, tem um simbolismo que é banido da sociedade, vergonha. Então era considerado, carregar a cruz era uma ameaça. Quem carregava a cruz deveria ser eliminado, mas não sem antes ser envergonhado. Então veja, quando fala assim, condenado a carregar a cruz, sabia que ele estava condenado à morte. Mas antes de morrer, ele vai ser envergonhado. Ele vai andar pelas ruas carregando a cruz para todo mundo ver a humilhação dele, que ele não merece estar aqui. Os irmãos estão compreendendo o simbolismo da cruz nesse texto? Era um simbolismo de rejeição.
Era um simbolismo de dizer assim: olha, sai fora, não me interessa conviver contigo mais. Os irmãos imaginam naquela época, os fariseus, os saduceus, defendendo a lei, esperando ali o Messias, e Jesus se apresentando como Messias, Jesus se apresentando como Salvador. Os doutores da lei faziam uma oposição a Cristo ferrenha. Nós não temos ideias, irmãos, de quantas pessoas foram mortas por seguir a Cristo, apedrejadas, entregues às arenas. Então, o ato de seguir a Jesus, Jesus está dizendo o seguinte: olha, vocês vão passar por situações difíceis, vocês vão ser eliminados da sociedade, vocês vão ser separados, ninguém vai querer, vocês vão ser humilhados, mas quem não carregar a cruz não pode ser meu discípulo. Eu imagino aqui, e eu gosto muito de imaginar essa cena, quando Pedro falou, Senhor, e Jesus falou assim: Pedro, tu vai me negar antes que o galo cante 3 vezes, tu vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. E o Pedro negou a primeira, Pedro negou a segunda. Quando Pedro nega a terceira, o olhar de Pedro se cruza com o de Jesus. Os irmãos imaginem, Pedro não estava carregando a cruz que Jesus estava falando, ele negou Jesus e falou: Senhor, não, eu não conheço, nem sei quem é. E quando ele troca o olhar, imagine o olhar de Jesus Cristo ali e fala assim, o olhar fala muito mais às vezes que palavras. E Pedro ali então, olha, Pedro se destrói, arrependido, com medo, e Pedro ficou com medo da tratativa de Jesus com ele, ficou com medo. E prova disso é que quando Jesus ressuscita, Pedro vai ao sepulcro e olha, ele volta a pescar. Ele não voltou lá junto com os irmãos lá para esperar Jesus aparecer para eles, não. Pedro voltou a pescar, e quando estava pescando, Jesus chega na praia e fala: filhos, tenho de comer? E aí eles falam: não pegamos nada. Aí ele fala assim: lança a rede. Aí Pedro falou: eu já vi isso. Eu já vivi isso, eu já percebi isso, eu já senti isso. Aí quando joga a rede vem cheia de peixe, aí Pedro, ele fica tão envergonhado que ele não quer ir para a areia da praia. E quando ele vai, Jesus fala assim: Pedro, a gente precisa conversar, Pedro. A gente precisa acertar as contas aqui. Porque, irmãos, quando Deus tem propósito, não adianta a gente fugir, tem consequência, mas também tem a vitória, tem a bênção, tem a ação da graça. Isso que é maravilhoso. Pedro não escondeu o pecado, falou: não, agora... Ele até que tentou, que a natureza do homem é essa, mas ninguém se esconde da presença de Deus. Jesus chamou Pedro: Pedro, vamos conversar. Ele esperando que ele ia levar ali um maior puxão de orelha, e Jesus virou assim: Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Aí Jesus pergunta de novo: Pedro, tu me amas? E Pedro: Senhor, eu te amo. Aí Jesus pergunta a terceira vez: Pedro, tu me amas? Irmãos, imagina que Jesus está dizendo ali: tu me amas porque tu me negou. Pedro está pensando nisso. Olha, eu amo tanto Jesus, mas eu o neguei. Olha o confronto que ele está ali. Eu pequei, eu falhei, eu não carreguei a cruz, eu neguei Jesus. Aí Jesus pergunta pela terceira vez: tu me amas, Pedro? E Pedro chora, fala: Senhor, tu sabes que eu te amo. Irmãos, o homem precisa ser confrontado. E aí Jesus vira para Pedro e fala assim: apacenta as minhas ovelhas. Pedro ali, ele é transformado. Ali Pedro entendeu o que é carregar a cruz, Pedro entendeu a misericórdia. Talvez se fosse qualquer um de nós não íamos: não quero nem ouvir falar mais desse cara comigo. Ele lá, eu aqui. Jesus foi lá e resgatou Pedro. Então, irmãos, quando Jesus fala assim, carregar a cruz, ele não está dizendo assim: olha, faça sua cruz. Ele está dizendo: carregue sua cruz. Hoje o que nós vemos, para evitar o enfrentamento da rejeição, o enfrentamento do rótulo de cristão, o enfrentamento do rótulo de discípulo de Jesus, o que se faz? Vamos ressignificar a cruz.
Vamos mudar o conceito, vamos minimizar, né? Vamos facilitar, porque carregar a cruz da forma que Jesus está falando, é um confronto todo dia, é um confronto com o pecado, é um confronto com o meu eu, é um confronto com a minha razão, é um confronto comigo todo dia. Agora, se eu mudar um pouquinho esse conceito, a gente pode facilitar a vida. Então, vamos começar a mudar o conceito. Aí levanta um pastor e fala assim: a Bíblia tem que ser ressignificada. A Bíblia está ultrapassada. O que ele está fazendo? Ele está querendo fazer a sua cruz. A cruz que ele quer do jeito dele. Ele começa a querer fazer algo que é aceito pela sociedade, ele começa a maquiar a Bíblia, ele começa a mudar, ele começa a trazer o mundo para dentro da igreja, ele começa a trazer os conceitos do mundo, porque é isso que as pessoas procuram, não querem confronto. Então começa a maquiar tudo isso. Só, irmãos, para que nós sejamos discípulos de Jesus, nós não podemos viver dessa forma. Quando desprezamos a demanda do sofrimento inerente ao discipulado, forjamos uma cruz para nós mesmos. Quando você cede ao pecado, quando você cede a não ser discípulo de Jesus, você está fazendo uma cruz para você. Você não está carregando a cruz que Jesus lá na palavra de Deus manda carregar. Tem um vídeo que eu pedi para separar, eu queria mostrar para os irmãos entenderem. Uma cruz que seja feita do nosso jeito, com as medidas que julgamos aceitáveis, medidas que não nos custam nada, o que de preferência não ofendam ninguém, jamais seremos discípulos de Jesus. Jamais. A cruz que devemos carregar é aquela segundo os termos que Jesus colocou na sua palavra. Não podemos mudar essa cruz. E o que mais nós percebemos é a mudança dessa cruz, as pessoas querendo facilitar o Evangelho para que nós possamos se sentir bem. Dá para colocar? Então, os irmãos, reflitam. Deus é muito pesada. Posso cortar um pouco? Senhor, se eu cortar um pouco mais, aí sim ficará mais fácil de carregar. Muito obrigado, Senhor. Use a sua cruz como puder para atravessar. Irmãos, dá para entender, não dá? O Evangelho de hoje tem feito exatamente isso. Corta um pedacinho da cruz. Senhor, mas é pesado ir na igreja. Eu posso diminuir? Senhor, é pesado jejuar, eu posso diminuir? Senhor, é pesado se vestir como cristão, eu posso diminuir? Senhor, é pesado não falar palavrão nesse mundo, eu posso diminuir? Senhor, é pesado eu não ouvir música mundana, eu posso diminuir? E você vai começando a criar coisas que você vai cortando, mas vai chegar um dia que quem não carregar a cruz de Cristo não entra na eternidade. Vai chegar um dia que quem não é discípulo de Jesus, você pode chegar com a tua cruzinha lá, falar, eu carreguei. Você não atravessa. É simples assim. Então, o custo do discipulado, nós precisamos entender a responsabilidade que é nos imposta. Nós não estamos pregando aqui, irmãos, que você deve seguir o legalismo, a pressão de uma liderança, tem que ser assim. Não é isso.
que nós estamos dizendo aqui que nós temos que seguir Cristo. Nós temos que seguir a palavra de Cristo, toda orientação está aqui. Você sabe muito bem aquilo que você pode e não pode fazer. Você sabe muito bem o que é certo ou errado. E dentro de nós lutamos para fazer o errado, querendo justificar que aquilo está bom. Porque o Espírito Santo nos incomoda, o Espírito Santo fala, o Espírito Santo fala. Olha, a ilustração ali, há uma pergunta. Eu vou cortar porque está pesado, Senhor. Não existe uma imposição. O homem tem que ser grato a Deus pela sua salvação. Ele tem que ser grato a Deus pelo sacrifício da cruz. Então, você quer cortar a cruz? Quer fazer isso? E aí? Uma vez eu ouvi uma pessoa perguntando para o pastor, falando assim, pastor, jovem, eu posso ir no baile? O pastor falou, pode. Ah, pastor, eu posso beber também? O pastor falou, pode. Pastor, então eu posso sair com a menininha depois do baile? Pastor, pode. Pastor, pode tudo? Ele falou, só não pode entrar no céu. Tu pode fazer tudo o que tu quiser, só não pode entrar no céu. Porque quem faz isso não entra no céu. Então, irmãos, é muito. A cruz que devemos carregar é aquela segundo os termos de Jesus e por causa de Jesus. Nós não podemos mudar, nós não podemos fraudar, nós não podemos fazer diferente, porque a gente sai da direção. A repreensão, carregar a cruz, ela vai gerar sim um sofrimento, mas um sofrimento que vai gerar transformação, um sofrimento que vai gerar mudança de vida, um sofrimento que vai gerar verdadeiros discípulos que vão olhar para si e falar, eu nunca mais quero fazer isso. Da onde Deus me tirou, eu nunca mais quero entrar naquele lugar. Eu nunca mais quero botar isso na minha boca. Eu nunca mais quero falar dessa forma. Eu nunca mais quero me vestir dessa forma. Por quê? Porque um sofrimento, a dor de carregar a cruz, de se colocar diante de Jesus, jamais vai fazer com que nós voltemos aonde nós estávamos. O que nós não podemos é achar que tudo que o mundo faz é normal e nós somos ultrapassados. Nós precisamos ter muito cuidado. Às vezes, a gente conversa muito no departamento de louvor, às vezes chega assim para nós assim, pastor, pode cantar esse louvor aqui? Pastor, esse louvor aqui, e mandam para a gente uma quantidade de louvor. Nós não colocamos nenhum louvor para cantar aqui enquanto não analisamos o conteúdo do louvor, se é bíblico, se é cristocêntrico, se está exaltando o nome de Jesus, se está exaltando o nome de Deus. Se não for isso, a gente não canta. Pastor, mas é tão bonito. Pode ser lindo, mas se ele não glorificar a Cristo, para que serve? O nosso propósito é adorar, louvar, engrandecer. Deus criou o homem com um propósito, irmãos: adorá-lo. Esse é o propósito da criação do homem, de poder adorá-lo. Então, é um custo, porque às vezes o ritmo é bonito, a letra é bonita, é empolgante, mexe com os nossos sentimentos, mas não está falando de Cristo. As igrejas estão voltando para o que é egocêntrico e não cristocêntrico. Então, nosso propósito é esse. E às vezes eu até falo, irmão, não fica chateado. Quando a gente vê, eu até respondo para o irmão aonde está fora da palavra, aonde está ali a origem. Então, o nosso propósito é que precisamos pagar um custo para que tenhamos o nosso foco no Senhor. Amém, irmãos? Os irmãos conseguiram compreender essa questão do custo do discipulado, do custo do sofrimento? Sim? Então vamos para o custo do desapego. Jesus falou de 3 custos lá: do amor, do sofrimento e do desapego. E os 3 ele falou assim: se você não abrir mão disso, se você não entender isso, você não pode ser o meu discípulo. E aí a gente vai parando para pensar, ser discípulo de Jesus não é só pegar a Bíblia na mão e falar, agora eu sou crente. Seria bom.
O custo de desapego, Lucas 14, 33. Ô Ailton, aquele videozinho que ia passar domingo, ele está aí? Que depois eu vou passar aí. Lucas 14, 33 diz assim: da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Pastor, mas então renunciar a tudo que eu possuo? E esse requisito aqui, essa terceira demanda que Jesus fala, ele é um golpe muito forte para o homem. O homem tem que largar tudo. Trata-se de um golpe fatal em nossa dependência de todas as coisas que criam em nós um vínculo de pertencimento no mundo. Sabe aquela coisa que te prende? Aquela coisa que você faz tudo por aquilo? Que você não abre mão daquilo, que aquilo gerou um vínculo de pertencimento, de controle, que aquilo é meu, que é eu que controlo, é eu que faço, é eu que consegui, é eu que conquistei. E você se prende tanto àquilo. É isso que Jesus está falando assim: se isso for o primeiro lugar na tua vida, tu não pode ser meu discípulo. Os vínculos com as coisas que possuímos são potencialmente a razão pela qual muitos são incapazes de seguir Jesus. Meus irmãos, você não tem ideia de como pessoas às vezes valorizam tanto as coisas materiais e não se apegam a Cristo. E aí, eu quero dizer para os irmãos, o mundo, a nossa vida passa muito rápido. Tem gente que está tão focado no algo que é material, que os filhos cresceram e ele não viu o filho crescer. Que às vezes o casamento acabou e ele nem entendeu porque acabou o casamento. Porque está tão preso àquilo que é material, está tão preso àquilo que é desse mundo, tão preso a essas coisas, que isso torna ele incapaz de seguir Jesus, porque ele não tem disponibilidade, ele não está disposto. Ele está focado naquilo que é material. O objetivo do discipulado é nos conduzir para o reino de Cristo, transformando-nos em peregrinos nesse mundo, libertando-nos da crença que somos o que possuímos. Hoje o mundo tem essa crença: você é o que você possui. Quem nunca já reparou, você chega num lugar bem arrumado para comprar alguma coisa, quase te pegam no colo. Chega de chinelo de dedo assim, vão te deixar de lado. Porque o mundo julga que você é por aquilo que você aparenta ter, por aquilo que você possui. Olha, uma pessoa tem muitos amigos, tem dinheiro, faz churrasco, tem tudo. Ficou pobre. Ninguém já chama ele para um churrasco. O churrasco vai continuar tendo em outra casa e vai dizer: rapaz, o cara perdeu tudo. Por quê? O mundo vai julgar você por aquilo que você possui, por aquilo que você tem. Jesus Cristo não fez isso por nós. Ele pagou um preço por nós, independente, nós não merecíamos. Olha a diferença. Nós não merecíamos nada. Então, somos o que possuímos e que temos o domínio sobre toda a nossa família, nossas coisas, até sobre nós mesmos. Por essa razão, o discipulado é um movimento que deve começar com a rendição e a submissão a Cristo e a sua palavra. Nós precisamos entender, irmãos, que tudo o que temos foi Deus que nos deu e vai ficar nesse mundo. Ninguém leva no caixão o carro que comprou. Ninguém leva no caixão o sítio, a casa, o dinheiro no banco. Não leva. Tudo que possuímos foi o Senhor que deu. O problema que se cria hoje é uma cultura egocêntrica, uma cultura que se pensa em si mesmo, uma cultura que pensa, olha para dentro de si. E o que Deus está querendo é que discípulos sejam transformados em uma cultura cristocêntrica. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. É essa. E quando você diz, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, eu estou dizendo assim, o meu amor é de Cristo, o meu sofrimento está em Cristo,
O meu desapego está em Cristo. Ele é a fonte, Ele é o provedor, Ele é a razão de todas as coisas. É isso que Jesus estava querendo, que se criasse uma cultura cristocêntrica do reino de Deus. Irmãos, Jesus tem a supremacia, Ele é o rei que devemos nos render. Ele é aquele que nós devemos colocar toda a nossa vida na mão dEle. Quando fala de desapego, sai da direção da tua vida e passa para Jesus. Que às vezes nós colocamos Jesus no banco do carona. Às vezes Jesus está no banco de trás. Às vezes nós tiramos até Jesus do carro. Que nós queremos fazer do nosso jeito. Né? Eu, quando tem alguém dirigindo do meu lado, rapaz, mas tu passou em cima do meu filho. Rapaz, tu trocou marcha errado. E aí a pessoa não quer alguém corrigindo do teu lado, não é assim, Araújo? É o tempo inteiro assim. Aí ele vai dizer assim, pô, mas Jesus falou assim, ó, está apontando o teu erro. Olha isso aqui. Aí você fala, toda hora, Jesus, a hora que eu precisar eu te chamo. O que Jesus quer, quando fala aqui do custo, do desapego, é que você pega a chave do teu carro, a direção, fala, Senhor, tu conduz a minha vida, tu dirige a minha vida, está tudo nas tuas mãos. Irmãos, você vai viver os melhores momentos da tua vida quando você fizer isso. Não estou dizendo que você não vai ter luta, não. As lutas vão vir com força, mas você vai ver Deus atuando em uma por uma. Quando você põe a dependência em Cristo, milagres acontecem todos os dias. Milagres são todos os meses. Milagre vai. Por quê? Porque você colocou aquilo. Você pegou aquilo que você achava que tinha controle. Eu tinha um problema, irmãos. Eu achava que eu tinha controle das coisas. Eu queria fazer a coisa do meu jeito. Não, Senhor, eu confio em Ti, Senhor. Mas eu falava com a esposa, ó, isso aqui tem que fazer assim, isso aqui não vai dar certo. Estou preocupado, não estou dormindo. Mas, Senhor, eu confio em Ti. Confiava nada. Enquanto eu estava batendo a cabeça lá tentando, até que um dia, a minha esposa tem mais fé do que eu. Até que um dia que nós conversamos, ela falou assim, ó, não vamos tocar mais nesse assunto, está na mão de Deus. Ele vai prover. Ele falou que ia prover, Ele vai prover. Meus irmãos, eu quero testemunhar para os irmãos aqui, cada dia, cada mês, um milagre Deus faz. A gente não sabe como, mas Deus faz um milagre todo mês, e louvado seja o nome do Senhor por isso. Quando alguém pergunta, a gente não sabe explicar. Mas por que isso aconteceu? Nós depositamos aquilo. Senhor, dirige. Dirige porque eu já errei o caminho. Dirige porque eu já fiz o carro quebrar. Dirige porque o combustível já acabou. Senhor, dirige. E quando Deus dirige, quando nós entendemos que Ele é supremo, que Ele tem poder, que Ele está no controle, irmãos, você pode fazer todo o teu esforço. Se não for propósito de Deus, nada vai dar certo. Agora, quando nós deixamos Deus, facilitamos a nossa vida. E aí, para a gente parar para refletir aqui, como é difícil renunciar a algo que acreditamos possuir. Como é difícil. No final das contas, as coisas que dizemos a possuir não nos pertencem. Nesse mundo, todas as posses são mera ilusão. Não possuímos nada daquilo que dizemos possuir. Você possui algo hoje, amanhã pode não possuir mais. Você fala, eu tenho um carro do ano, amanhã alguém rouba o carro, cadê teu carro? O que tu tinha? Não, eu tenho uma casa ótima, amanhã cai uma barreira, desceu tudo, o que você tinha? Nós não temos nada, irmãos. Tudo que possuímos, tudo que temos posse hoje, é da permissão de Deus, foi Ele que concedeu. Nós não vamos levar nada. Nós precisamos entender que tudo é dádiva de Deus. Tudo é bênção de Deus. Senhor, eu estou na luta. Deus tem um propósito. Tudo é bênção de Deus. Essa é a grande diferença entre um cristão que tem Cristo como seu propósito, como seu objetivo, de alguém que tem Ele como propósito, de alguém que é materialista, de alguém que se prende a isso. E aí, uma pergunta aqui. Hoje, para pensar em tudo que tu tem. Bota na conta da cabeça aí, eu tenho isso, tenho aquilo. Para pensar.
Dá um tempo para você pensar aí. Pensou? Se tu perder tudo, quem é você? Quem é você? Jó tinha tudo. Era rico. Irmãos, tinha tudo. Até que um dia, ele perdeu tudo. Perdeu tudo. Nem a saúde ele tinha mais. E aí o conselho que ele recebeu foi: amaldiçoa o teu Deus e morre. E qual foi a resposta que ele deu? O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, isso é ser cristocêntrico. Isto é ter Deus como o principal da nossa vida. É ter um propósito, é ter um alvo. Em Cristo, nossa identidade e personalidade são transformadas. É redimida. Então, quando nós falamos ser discípulo de Jesus, irmãos, nós vamos encerrar aqui com um vídeo. Eu quero que você olhe o que Jesus fez por nós. É uma ilustração, é um exemplo, mas que você possa parar para pensar, gente, tu já parou para pensar o que Jesus fez por você? E às vezes nós queremos relutar, negociar o discipulado de Cristo. A gente quer negociar o discipulado de Cristo. Tem que ser do meu jeito. Tem que ser daquilo que eu gosto. Não tem negociação no discipulado de Cristo. Ou você segue o que a palavra diz, ou não tem. Volta aí. Seus irmãos já viram esse vídeo? Mas é para você ter uma ideia. Aí está o bichinho atravessando o rio, tranquilo, feliz da vida. Aí vem um crocodilo. Vai pegar. Mas aí vem a mãe do bichinho, olha só. E faz o quê? Olha só. Os irmãos entenderam? Ilustrativamente, nós somos aqueles bichinhos que achamos que sabemos tudo. Está tudo certo com a gente. Mas se Jesus não intervisse, nós estaríamos condenados. Ele deu a vida por mim e por ti. Ele pagou um preço por nós. E que nós possamos refletir em ser discípulos de Jesus. Em ter o cheiro de Cristo, o perfume de Cristo. Quando alguém olhar para você e falar, como que você é diferente? É isso que é discipulado. Amém, irmãos? Vamos estar de pé? Alguém tem